Gente querida do terror, Nadina, sou o Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entenda. Conversemos então. Quem é Nadina? Quem está com a gente há mais tempo sabe. O combustível que move a engrenagem são as experiências, os relatos que recebemos de nossos amigos, nossos inscritos. Todos que chegam são tratados com respeito, carinho e principalmente gratidão. Não colocamos regras, não botamos tempo, não. Cada um envia aquilo que viveu e acha interessante nos enviar. Recebemos vídeos tão longos que, devido à precariedade do nosso equipamento, muitas vezes temos que dividi-los em 2, 3, 4, até 5 partes. Muitas pessoas não gostam desse tipo de relato em capítulos, mas é uma forma que nós encontramos de publicar e respeitar tudo que recebemos. E lógico, o contrário também acontece. Relatos muito rápidos e que nós não podemos simplesmente ignorar. Então o vídeo a seguir é composto de 2 relatos inacreditáveis. Eu peço que assista-os até o final. Acreditando ou não, se assustando ou se sensibilizando ou não, uma coisa eu posso afirmar: são 2 relatos inacreditáveis. Relato número 1. Senhor Romário, o meu nome é João Pedro. João Pedro paulistano da gema. João Pedro que fede a cimento. João Pedro que tem os pés brancos, tipo leite condensado. E se tirar o sapato, com certeza ele vai virar ferida. João Pedro, surfista de shopping. Aquele que vai na feira comer pastel. Aquele que não fala um suco e 2 pastel, mas que sabe exatamente o quão importante é poder chegar de manhã e pedir o pastel nosso de cada dia com aquele caldo de cana que completa o manjar. Paulistano, de andar de metrô, pegar ônibus, encarar engarrafamento, fila para tudo, de trabalhar igual um louco. Em resumo, eu sou um paulistano raiz, apaixonado pela minha terra. Mas eu tinha exatos 30 anos. Eu lembro que foi o ano que eu fiz uma loucura. Eu convidei a Márcia. Era uma pequena aventura, caso ela resolvesse aceitar, que era casar comigo. E a doida aceitou. Então, além do meu trabalho, que eu trabalhava muito, mas trabalhava tanto que nem o tempinho para happy hour tradicional no centro da capital paulista eu tinha. Eu andava sempre a milhão, sempre acima do que o meu corpo podia suportar, atrás de metas, atrás de metas, atrás de metas. Além de precisar, por questões financeiras, eu gostava daquele ritmo sem perceber que não estava fazendo muito bem. Claro, tem uma hora que o corpo olha para ti e diz: qual é meu? Não vai dar um tempo, não? Se liga. E num desses períodos, talvez os mais fortes, que eu estava a ponto de botar a mão no peito e cair duro, estressado, mas estressado assim. Olha, teve um período, sabe o interruptor de luz da parede? Eu tinha que botar um papel em cima, porque aquele branco, aquela coisa meio iluminada que ele tem, ofuscava meus olhos. Era absurdo. E no final de uma tarde fria, chovendo, aquela chuva, sabe? Aquela chuva que a gente chama de chuva de molhar bobo. Eu cheguei encharcado na estação Praça da República, centrão de São Paulo, com fome, com pressa, com vontade de chegar em casa, pensando na desculpa que teria que dar para minha esposa, se caso ela viesse toda charmosa, cheirosa ao meu lado. Dor de cabeça era manjado, mas eu tinha que arrumar uma desculpa porque realmente eu estava esgotado.
como sempre, a estação lotada, vai para lá, vai para cá, vai para cá, vai para lá, para todo mundo ali naquela fila para pegar o metrô, a gente meio que naquela situação que, sabe aquele horário que de repente não precisa andar, dá um pulinho para cima que o povo te leva para dentro. Aí fui. Entrei no metrô, segui tranquilamente no meu destino. 3 estações depois, o pessoal foi descendo e gente foi subindo. E eu estou ali em pé. Mesmo quando liberou, eu digo, já estou em pé mesmo. Nisso, entrou uma senhora grávida e tinha um sujeito novo, molecão, sentadão, ignorando a senhora. Eu sempre odiei essa falta de educação que ultimamente se tornou tipo identidade de uma geração perdida. Não tem mais o respeito, a consideração, a figura feminina. Homem não tem mais essa coisa de cavalheirismo. Uns dizem, a mulher quis igualdade, ela perdeu, ela tirou do homem essa sensibilidade. Pode até ser, mas aquela jovem estava grávida e com um barrigão. E eu, poxa, eu podia muito bem ter virado para o lado, não é minha mulher, não é meu filho, o cara não tem nada a ver com isso, eu não trabalho no metrô, mas não. Eu cheguei perto do cara, fiquei olhando de cima para baixo. Aí deu uma cutucada no joelho dele e me olhou. Qual o problema, tio? Eu disse para ele, eu não sou teu tio. Eu não tenho sobrinho mal educado, ignorante. Ele, pô, tio, o que eu te fiz? Cara, levanta. Por quê? Você não está vendo que a senhora grávida está em pé e você cheio de saúde, jovem, está sentado? Que tipo de homem é você? Pô, não ofende, cara, não ofende. Pô, eu estou tentando levar na maciota, senão, olha, se continuar assim, eu vou ter que ignorar com o senhor. Aí eu disse, vai ignorar? Aí eu puxei o cara assim. Puxei. Quando eu puxei, ele se defendeu. Aí eu vi que o cara era forte. Quando ele se defendeu, a mão dele barrou no meu rosto, assim. Eu dei um berro com ele, seu filho da puta, mas aquele berro. E eu empurrei. Ele saiu catando coquinho no meio das pessoas. Aí quando ele levantou, eu não sei, eu acho que ele percebeu que a coisa ia ser meio indigesta para ele, ou se ele ia descer, ele só fez assim para mim, ó. E ficou na dele. Aí eu olhei para a senhora e disse, por favor, sente. Ela com os olhos desse tamanho, meio que me encarou, olho no olho, sem entender o que estava acontecendo. Ela disse, meu senhor, o metrô está vazio. Não tem ninguém sentado aqui, está cheio de bancos. Eu só não sentei porque é melhor para mim, com a minha barriga, viajar em pé e eu vou perto. Quando eu olhei, aquela fileira de bancos realmente estava vazia. Tinha 4 lugares vagos. O vagão, que estava cheio na estação quando eu embarquei, nas estações seguintes, mais desceram pessoas do que subiram. O vagão estava vazio. E as poucas pessoas que restavam, igual aquela jovem grávida, me olhavam com os olhos arregalados. Do tipo, com quem esse louco estava brigando? Foi quando eu virei assim, em direção ao lugar no vagão, que aquele cretino que me agrediu e deixou a senhora em pé seguiu. Não tinha ninguém. Não tinha absolutamente ninguém. De repente o trem parou na estação. Eu não quis nem saber que estação era. Certamente não era a minha. Mas envergonhado eu pedi desculpa a todos e desci. E quando eu cheguei na plataforma, outras pessoas subiram, o trem começou a andar, eu olhei para o vagão, estavam todos na janela me olhando, eles não entendiam o que tinha acontecido. E quer saber? Eu também não. Resultado. Fiquei parado ali naquela estação, não sei dizer por quanto tempo. Até que veio um trem, eu peguei, fui para casa, não falei nada com a minha esposa, tomei um banho, jantei,
dormi. No outro dia, no café da manhã, eu perguntei para ela se ela tinha férias vencidas. Ela disse que tinha, mas que não precisava tirar, ou não tinha necessidade, porque o que ela ia fazer se eu estava trabalhando? Ela ficar em casa era pior. Aí eu disse, então peça as suas férias. Eu vou chegar no trabalho agora e vou pedir as minhas. Se resolver não dar, eu vou pedir demissão e vou cuidar de mim. Porque eu seguindo esse ritmo, tu não vai ficar viúva não. Mas vai ter que optar entre me deixar ou ser enfermeira de um louco varrido fora de órbita. Pausa para um pedido, necessária por ser muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe, clique sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. E se achar que merecemos, envie-nos um Pix, QR Code na tela, como também a chave. Você escolhe o caminho. Qualquer quantia será bem-vinda. Importante também é que você lembre de hypar o vídeo. E se desejar se associar à Confraria Nadina, será muito bem-vindo. Seja membro por apenas R$ 4,99. Em troca, nós não temos muito a oferecer, mas já existe uma grade de vídeos extras exclusivos para os membros. E é claro que não podemos deixar de agradecer sempre aqueles que enviam os seus relatos via e-mail, o e-mail que está aqui na tela. São essas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. E desde já deixamos o nosso muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, por ser um Nadina, pois você é a razão do canal existir. Relato número 2. Senhor Mário, meu nome é Gustavo. Sou analista de sistemas. Sempre gostei de computador, sempre gostei de algoritmo, de número, de placa, sempre gostei. E não sou assim aquele nerd padrão, óculos fundo de garrafa. Não. Eu frequento academia, sempre frequentei. Gosto de jogar bola, gosto de cinema. Não. Mas sou apaixonado pelo que eu faço. Pois desde criança eu sabia que era o que eu queria fazer. Porque quer ver, eu não digo feliz eu sou. Mas seguro é diante de uma tela. Tipo assim, aqui eu sou eu sei o que estou fazendo. Sempre tive uma vida estável, tranquila e morando em apartamento. Foi quando eu conheci Morgana. Morgana, médica. Era uma jovem médica, já tinha terminado a residência, tinha conseguido um bom emprego num hospital, e o salário dela e o meu, olha, nos dava a condição de ter um bom padrão. E nós nos conhecemos, foi aquela paixão louca, não dá para explicar. E rapidinho, ela veio morar comigo, no meu apartamento, saiu da casa dos pais e veio morar comigo. Só que ela saiu da casa dos pais, lá na Zona Leste, um lugar incrível de São Paulo. É tipo morar numa cidadezinha do interior, perto da capital. E ela nunca gostou de apartamento. Ela morava numa casa linda, arborizada, com quintal, assim ela cresceu. Ela dizia, eu não vou morrer numa gaiola. Com 2 anos de casado, nasceu Arthur. Meu Deus, a felicidade. E Morgana disse, o Arthur merece crescer na terra. O dinheiro dava, graças a Deus. Nós não precisávamos morar assim numa área nobre. Éramos jovens, os dois tinham carro.
E também tinha locomoção por metrô, que é uma grande vantagem de São Paulo, bastava conseguir uma casa perto de uma estação. Enfim, conseguimos a nossa casa, mas a nossa cara. Fechamos o negócio, compramos a casa. E na primeira semana, eu já tinha entendido quanto tempo eu tinha perdido de vida. Era uma vida muito boa. Éramos 3. Somente até aquele determinado dia que eu chego do trabalho. Morgana já estava em casa, que nem sempre acontecia dela chegar antes de mim. E com uma novidade. Quando eu olhei, eu digo, o que é isso? Pensa num cachorro feio. Pensa num filhote de cruz credo. Pensa numa coisa ridícula. Um cachorro branco, amarelo, umas pintas. Parecia aqueles cavalos de filmes de índios, de faroeste, só com um cavalo subnutrido. Era pele e osso. E novinho, dentro de uma caixa fedia, que Deus me livre. Aí eu perguntei para Morgana, tu vai fazer algum despacho? O que é isso? Eu sei que despacho é com frango, não com essa coisa. Estava noite fria, chuvosa, que ela me disse que encontrou, que estava vindo o farol do carro, na calçada, essa coisinha assim toda, que não aguentou, foi, pegou a criatura e trouxe para minha casa. Aí eu disse, tá bom, e agora? Vamos comer no churrasco, vamos dar de presente, o que é que nós vamos fazer? Ela, de jeito nenhum, ele vai ficar com a gente. O Arthur amou, eu já estou apaixonada, tu vai aprender a gostar. Eu olhei para aquela coisa assim, eu digo, olha, eu era rato de apartamento, eu nunca convivi com um bicho. Ainda disse, mas dentro de casa não, nós temos pátio. Ela, esse é detalhe, agora vamos cuidar. Eu digo, como assim cuidar? A resposta veio logo. Uma visita em domicílio de um médico veterinário. Era um conhecido dela. Veio, olhou aquela criatura, examinou, fez, aconteceu, deu uma receita quilométrica. Ali tinha vitamina, ali tinha remédio para isso, remédio para aquilo. Ele tinha que ir pro pet, ele tinha que tomar banho, ele tinha que isso, ele tinha que aquilo outro, depois tinha que ir lá no consultório do cara. Eu só ouvia. Aí ele foi embora, ela agradeceu, pagou uma nota. Eu digo, meu Deus, olhar para aquela coisa assim, credo. Ô, coisa ruim tão cara. Acho que nem o Arthur deu tanta despesa quando nasceu. Aí na hora do jantar, ela disse, pô, tu viu o que o doutor Augusto falou? Eu digo, viu? O Cruz Credo aí vai precisar de um caminhão de dinheiro. O dinheiro, tu sabe, que graças a Deus não é problema para nós. Ele vai precisar de atenção, alguém vai ter que cuidar disso. Eu não posso, eu tenho plantão no hospital. Eu digo, então pede pro Arthur. Pô, o Arthur tinha 4 anos. Ela, tu tá de brincadeira? Eu digo, não. Ah, tu pode cuidar dele, não faz assim. Olha que coisa mais querida, olha para aquilo que eu tô... Mal ficava em pé. Só que o Arthur colado nele. Eu dizia, isso aí não vai fazer mal para a criança, pegar esse bicho? Ela disse, não, ele tomou as vacinas, não tem problema, ele está subnutrido, ele precisa de carinho, ele precisa de tratamento, ele precisa disso, ele precisa daquilo, ele precisa daquilo outro, precisa daquilo outro. A minha palavra era uma só, era a última, de um homem que manda na casa. Tá bom, querida. Onde são as receitas, o que é que eu faço, me ensina. E assim foi feito. Bom, uma segunda profissão, o analista de sistemas, se tornou babá de um vira-lata. E o pior, que aquele bicho, depois que tomou um banho, ficou cheiroso e começou a tomar os remédios, se alimentar, ele foi tomando vida, foi tomando força, ele ficou tão lindo. E quanto mais eu queria a distância dele, mais ele vinha na minha direção. Aí, claro, como eu tinha decidido que ele ia ficar só na rua, ele estava morando na sala e na cozinha. Bom, como eu tinha já dado a ordem
que no quarto do Arthur e no nosso quarto, nem pensar, ele já estava dormindo com o Arthur. O Arthur era apaixonado. E o bicho era muito sem vergonha. O bicho era malandro. E ele era carinhoso. Aí eu lembro que num domingo, depois de um bom churrasco, deitadão no meu sofá, tô ali, de repente comecei a sentir uma coisa estranha. Quando eu olho, o bicho estava de conchinha, eu estava no peito assim, o bicho abraçado em mim. Aí quando eu acordei meio assustado, ele fez assim, escondeu a cabeça. Mas é claro, eu tinha decidido que eu não teria esse tipo de intimidade com um animal. E eu tive a única atitude que um homem teria nessa hora. Estava meio frio. Eu estava com uma coberta, não é mesmo um cobertor, mas sabe? Eu tapei o bicho, puxei ele e dormimos abraçados. Aquela coisa horrorosa de 4 patas me ganhou. E de repente eu tive que concordar que o meu filho, de filho único, foi promovido a filho mais velho. A nossa família não era mais de 3, era de 4. Eu, Morgana, Arthur e aquilo. Aí você vai me perguntar, mas vocês não botaram um nome no bicho? Botamos. Eu botei. Era o Aquilo. E olha, o tempo foi passando e chegou um período que eu não via a hora de chegar em casa. Claro, para abraçar meu filho, beijar minha esposa, mas principalmente ver Aquilo sacudindo aquele rabo, fazendo festa quando eu chegava. Ai, o Aquilo. O tempo voou. O tempo voou. Arthur já com 11 anos. Aquilo já indo para 7, 8 anos. Cada dia mais lindo, mais sem vergonha, mais dono da casa. Mais dono da minha alma. Onde eu ia, eu só pensava no Aquilo. Eu estava num shopping. Isso aqui o Aquilo vai gostar. Eu adorava ir passear com ele. Mas daí veio a pandemia. Veio a pandemia e a rotina da casa mudou. Claro. Eu, home officer. Morgana, trabalhando muito, se colocando em risco para atender o movimento daquela muvuca que surgiu, que mexeu com a vida de todos. E é claro que, embora eu tivesse a minha rotina de trabalho, começava às 8, depois do café, ia até 1h da tarde, depois ia das 3 às 6, cumpria horário. Eu também passei a cuidar do Arthur, se bem que o Arthur já era um homenzinho, já era um cara, sabe, que cuidava das coisas dele, fazia as coisas dele, mas eu tentava também ser companhia para ele não ficar isolado ali, mas vê que Aquilo preenchia o tempo do Arthur e o meu, porque Aquilo gostava de ficar nos meus pés enquanto eu estivesse trabalhando. Era impressionante. O tempo não passava na pandemia, parecia um dia igual ao outro. Aí eu lembro, Morgana em casa, desmaiada, coitada, cansada. Arthur brincando com Aquilo ali no pátio. E eu fui, antes de trabalhar, no banheiro, porque tinha um detalhe. Não conta pra ninguém não, né? É a intimidade do ser humano. Toda vez que eu ia no banheiro, o Aquilo ia comigo. Veja que ponto eu cheguei. Eu acho que ser nenhum me conhecia na intimidade como o Aquilo. E ele sentava lá em casa, tinha um box, tinha uma boa banheira, eu usava pouco a banheira, mas deixava o box entreaberto e o Aquilo ficava ali. Aí eu conversava com ele, eu tomava meu banho, e o detalhe mais incrível, de propósito já,
Eu não pegava minha toalha. Quando eu desligava o chuveiro, ele ia lá, pegava minha toalha com a boca e me entregava. Aí eu fazia um carinho nele. Ele saía antes de mim. E quando eu chegava no meu escritório para trabalhar, ele já estava ali. Era aquilo. Aí foi normal. Aí eu estou conversando com ele no banheiro. Ele saiu e Morgana chegou. Tu estava conversando com quem? Eu digo, é com aquilo. Ela disse, mas o aquilo está no quintal, brincando com o Arthur. Eu digo, não, ele está aqui. Ela falou, ô meu velho, sou eu que trabalho, que nem uma doida, tu que fica louco. Ele está lá, eu acabei de ver. Nisso nós saímos na porta. Arthur estava apavorado. Aí nós chegamos, o que foi, filho? A casa tinha um muro alto, tinha um portão. Ele disse, ai pai, eu bobeei e o Aquilo saiu na rua, mas o senhor disse que eu não posso sair por causa da pandemia, eu estou chamando ele aqui. Eu falei, não filho, o Aquilo está comigo lá no banheiro. Não pai, ele saiu. Aí Morgana me disse, eu não te falei? Aí eu fui na rua, fui chamando. Quando eu olho na calçada, o Aquilo estava deitado no meio-fio. Ele havia sido atropelado, eu acho que no impulso, foi andando até a calçada, mas devido à gravidade dos ferimentos, quando eu cheguei perto dele, ele já tinha ido embora. E tinha uma senhora que estava cheia de máscara, ela era minha vizinha, mas de pouco contato. Aí ela olhou para mim assim, doutor, esse cachorro é seu, né? Eu disse, é. Pois é, eu vi. Meu Deus. Uma loucura, o cara veio uma velocidade nessa rua que não precisava, ele atropelou o bichinho não teve chance nenhuma. Eu disse, quanto tempo faz isso? Ah, eu não sei lhe dizer, mas acho que faz uns 30 minutos. É. O Aquilo estava morto. O meu filho mais novo tinha sido assassinado por um imbecil sem chance de defesa. Agora, o mais incrível é que enquanto o seu corpo estava deitado ali, todo quebrado, naquele meio-fio, ele foi no banheiro, me entregar a toalha e se despedir de mim. O que veio a seguir, eu não consigo precisar. Parece que eu desliguei. Na verdade, tudo parecia um sonho. Eu vi aquilo ali, deitado, imóvel, todo machucado. Eu não sou um homem de externar emoção. Pelo menos nunca tinha sido até aquele momento. Eu sei. O que eu me lembro é que eu me ajoelhei, abracei aquilo e chorei. Eu chorei muito. Na verdade, eu não sabia que eu produzia tantas lágrimas. Eu só dizia, meu amor, o que fizeram contigo, meu amor, por que tu foi sair de casa? O que tu foi fazer na rua, meu amor, e agora? Quem é que vai fazer companhia para mim quando eu estiver trabalhando em casa? Quem é que vai dormir abraçado comigo? Quem é que vai levar a minha toalha de banho quando eu sair do chuveiro? Meu amor. Eu percebi a chegada de Morgana e Arthur. Eles tentavam me consolar, mas era algo assim estranho, eu não tinha noção de tempo, espaço. Eu saí da realidade, foi um pesadelo. Parecia tudo em câmera lenta, parecia tudo tão inacreditável. Ele estava comigo há pouco. Ele não podia estar ali deitado. Aquilo não podia estar acontecendo. Eu sei que Morgana tentou me tirar dali, eu não aceitava.
Eu o abracei, eu o peguei no colo, ele estava grande, estava forte, estava bonito. Eu disse que eu não ia deixá-lo ali no meio da rua. Saí caminhando com ele, entrei no meu pátio. Eu sei que eu chorava. Eu sei que eu fui bem no canto, bem no lugar gostoso, que tinha uma árvore, que ele gostava de ficar, naqueles dias muito quentes, ele ficava ali na sombra. Ele era muito bonzinho, ele era muito amigo, ele era muito parceiro. Ali eu o enterrei. E ali eu fiquei sentado. Por um período de tempo que eu não sei precisar. O que eu me lembro é que eu saí de lá com a noite, com as estrelas, com a lua. Entrei em casa, fui pro meu quarto, deitei e dormi. Dormi e na manhã seguinte, ao acordar, a minha primeira atitude foi ter ido até a sala onde tinha o canto que ele dormia para dizer bom dia àquilo e receber o seu sorriso acompanhado de um latido e um sacudir de rabo. Mas infelizmente não tinha sido um sonho. Aquilo não estava mais entre nós. E o vazio que eu sentia era a certeza que eu perdi de uma forma trágica o único amigo verdadeiro que eu tive na vida. Dias mais tarde eu fiquei sabendo que a nossa vizinha assistiu aquela cena assim, penalizada. De repente, se não fosse a pandemia, ela iria sair do seu pátio para me consolar também, mas permaneceu ali como testemunha sem participar. E quando eu saí, levando aquilo nos braços, quando Morgana veio atrás de mim, Arthur, que também estava meio fora da realidade, meio chocado, não dá para definir, ficou parado. Aí aquela senhora disse: poxa, menino, seu pai devia gostar muito desse cachorro. E a resposta que Arthur deu a ela foi que aquilo não era um cachorro, era o seu irmão mais novo.